Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A partir do versículo 17 diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de acontecer, que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Amém? Tome seu assento. Obrigado pela reverência, a leitura da palavra de Deus. Meus amados, domingo aqui no Templo Central nós não tivemos escola, e um assunto muito bom, e nós vamos discorrer esta noite. Estamos com 2 terça-feiras que estamos discorrendo assuntos da EBD, e a lição número 8 diz a despedida em Éfeso, entre lágrimas e alerta. O texto ora lido registra um dos momentos mais emocionantes do ministério do apóstolo Paulo. Ele está a caminho de Jerusalém e sabe que não voltará mais àquele lugar para ver aqueles irmãos. Por isso, de Mileto, antes da sua partida da Ásia, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para uma última conversa, uma última reunião. Trata-se do único discurso registrado de Paulo dirigindo exclusivamente a líderes cristãos. Isso aqui foi diretamente aos irmãos, do qual ele havia ganhado para Jesus, aqueles que tinham sido alcançados pela graça. No qual que ele exorta aqueles irmãos ao cuidado do rebanho, alerta contra os falsos, contra as falsas doutrinas, e ele reafirma a fidelidade ao ensino apostólico. Entre lágrimas, oração e abraços, o apóstolo revela o peso da separação e a urgência da vigilância espiritual diante dos perigos que ameaçam a igreja. Não é apenas uma despedida, é um testemunho de fidelidade, uma advertência pastoral e uma entrega de responsabilidade. Foi o que foi tratado ali naquela reunião. E Paulo, o ministério de Paulo
ele foi um exemplo de fidelidade. Paulo foi fiel ao seu ministério. Como nós vimos na lição, diz que era um ministério vivido com coerência e entrega. Coerência e entrega. Em primeiro lugar, Paulo apresenta o seu próprio ministério como um poderoso exemplo de fidelidade e de serviço. Ele traz a memória daqueles presbíteros de Éfeso como foi conduzido entre eles. Paulo olha para trás e pode dizer: servi ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e provações. Está aqui no versículo 19. Nessa nova tradução, linguagem de hoje, diz assim: fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Aqui nós vemos a coerência entre a pregação e a vida de Paulo. É algo que ele vivenciou. O que pregava e pregava o que vivia. É necessário que haja coerência entre pregação e viver o que prega. Eu não posso ter uma vida e pregar outra coisa. Ou pregar uma coisa e viver outra. É necessário que seja ajustado a minha vida com o que pregamos. E aqui me faz lembrar de Samuel, profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 12 de 1 Samuel, diz assim, versículo 1: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissertes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci, encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Versículo 3: eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei um boi? A quem tomei um jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido? De cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, e nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Isso aqui é um legado, amados. E esse legado é de cada um de nós. Precisamos deixar esse legado. Por onde passarmos, tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida cotidiana, nosso trabalho, uns diante de empresas, outros diante de outros cargos, é necessário que esse legado, nós que servimos a Deus, precisamos deixar. E Paulo está deixando, assim como Samuel. Samuel já na velhice, dias avançados, o povo não queria mais ele, pedir um rei. Ele colocou o rei, direcionado por Deus. Deus deu um rei para o povo. E agora ele faz esse questionamento
se ele tinha defraudado alguém, tinha tomado alguém que pudesse acusar, tinha feito sido subornado para cometer uma injustiça. Ele disse que também não. O povo testificou diante dele. E Paulo, ele coloca aqui como ele andou diante do tempo que ele teve ali, aproximadamente 3 anos, e ele procurou como ele tinha se portado diante daqueles irmãos. A sua fidelidade manifesta-se no compromisso de anunciar todo o conselho de Deus, sem omitir verdades, proclamando o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Interessante, amados irmãos, que o principal de uma igreja é que a palavra de Deus ela tenha primazia. A primazia seja a palavra de Deus, e não o líder da igreja, como acontece em muitos lugares nos nossos dias. Por que eu digo isso? Porque tem igreja que o pregador chega lá, o líder chama ele do gabinete e vai procurar qual que é a mensagem dele, que tipo de mensagem ele prega, porque conforme seja a mensagem que ele deseja pregar, não vai pregar, para não desagradar alguém que está lá na plateia, que está no auditório. É necessário. Então aqui Paulo deixa bem claro que a primazia de uma igreja é a palavra do Senhor. Aleluia. Não é líder, nem a preocupação se alguém vai falar assim, não, alguém está falando porque quer desabafar sobre. Palavra ministrada não é desabafo, é verdade de Deus sendo proclamada para a igreja do Senhor. Assim a vida e a mensagem caminham juntas, revelando que a autoridade espiritual é confirmada por um testemunho coerente. Vamos ver o que diz 1 Coríntios capítulo 4, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, sendo o capítulo 4 e o versículo 16. 4 e 16 de 1 Coríntios diz assim: porque ainda que tivesse 10.000 aios, em Cristo não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Aqui, o apóstolo Paulo estava falando que a vida e a mensagem precisa estar junto. Não tem como ter uma vida e a mensagem ela ser outra. E não tem como eu ser alguém na casa do Senhor e em casa eu ser outro. É necessário que essa coerência ela seja em qualquer lugar que nós estivermos. Precisamos ser o mesmo. Não é o fato de eu estar num lugar que ninguém me conhece que eu tenho que mudar. Eu preciso ser o mesmo, coerente com a palavra de Deus. A fidelidade apostólica como guarda da verdade. Fidelidade apostólica, ela refere-se ao compromisso de permanecer leal à doutrina original. E a vigilância contra o erro. Paulo estava dizendo isso. Paulo sabia que apenas a verdade do Evangelho seria capaz de confrontar falsas doutrinas e preservar a igreja. Só se preserva a igreja com a doutrina genuína da palavra de Deus. Não tem como preservar a igreja se não for através da palavra de Deus. E Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6: maravilho-me de que não tenho depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar
o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja nada. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja o quê? Maldição. A palavra anátema aqui significa maldição. Porque às vezes quer transtornar o Evangelho. Bem, no nosso linguajar bem conhecido aqui, colocar água no leite, né? Então o Evangelho ele precisa ser genuíno. E Paulo diz que não adianta alguém, eu estou com um Evangelho novo. Não tem, o Evangelho é só um, e é esse que está na página das Escrituras, é o suficiente para transformar vidas, é o suficiente para nos conduzir até o dia de encontrarmos com o Senhor. Por isso os líderes são chamados a ensinar com firmeza, com mansidão e discernimento, retendo a fiel palavra, para exortar e convencer os contradizentes. Porque alguém, não, a palavra de Deus não é bem isso que ela está querendo dizer. É alguém que tenta distorcer a palavra do Senhor. Mas ela a palavra do Senhor, não tem como transtornar ela. Como diz Tito, aqui, capítulo 1 de Tito, o versículo 9. Tendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer, como eu falei, os contradicentes. Está aqui em Tito. E em 2 Timóteo capítulo 2, e o versículo 24 diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofrer. Ministério tem isso, amados. Que às vezes a pessoa imagina que o ministério é só mar de rosas. Tem os transtornos, tem os espinhos, mas faz parte. Agora, é necessário, como está aqui, Paulo ensinando ao seu filho na fé de Timóteo, que ele precisa ensinar com mansidão, não é discutindo com ninguém. Quando você vê um líder começar a discutir, ele está fora dos planos de Deus, porque é necessário que ele esteja direcionado por Deus. E uma pessoa que esteja direcionada por Deus, ele não tem que se preocupar com essas coisas. Ele precisa ter o cuidado de ministrar a palavra de Deus na sua essência. A igreja permanece saudável quando ela é ensinada a sã doutrina, quando se alimenta da palavra e desenvolve uma fé não fingida, sustentada por uma boa consciência. A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar. E 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 5, porque Paulo disse, quando ele diz aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Porque quando a palavra de Deus, ela encontra guarida no nosso coração, ela traz mudança. Tenho falado isso. Mas quando ela encontra guarida, se a palavra de Deus não encontrar guarida, não vai ter transformação, não vai ter mudança. Mas quando a palavra de Deus, ela entra nas nossas vidas, e ela tem o poder de fazer essas mudanças, de ter um coração puro, de um amor de um coração puro, e uma boa consciência, e uma fé não fingida, ou seja, uma fé genuína, aquela fé sem a qual
diz que não teremos galardão, né? Então a fé, ela é preciso ser colocada em prática. Diz que a fé, nós recebemos galardão por ela. A fidelidade apostólica aplica-se a várias dimensões da vida cristã e da missão da igreja. Por quê? Primeiro, adesão à sã doutrina. Primeiro, eu preciso gostar mais da palavra de Deus. Eu preciso aceitar a palavra de Deus. Se eu não gosto da palavra de Deus, não tem como haver uma mudança na minha vida. Segundo, comunhão e unidade. Porque o propósito de Deus, o trabalho da ensino da palavra de Deus, é trazer comunhão e unidade da igreja. Terceiro, uma vida de oração contínua. Não tem como eu ter uma vida equilibrada espiritualmente se eu não tiver uma vida de oração. Não adianta eu só ler a palavra de Deus. É necessário que eu tenha uma vida de oração contínua. Quarto, a missão evangelizadora. Porque o propósito de Deus é o ID. É a grande comissão de evangelizar. É responsabilidade de nós. Quinto, o serviço e a caridade. Aqui entra o lado social da igreja. É necessário que ela pratique o lado social. E sexto, a formação também contínua com o uso das escrituras. Porque a formação de um novo convertido, para ele se fortalecer, se tornar um discípulo, entra através da palavra de Deus. O discipulado é feito pela palavra de Deus. Então a palavra do Senhor, ela, portanto, ela está um compromisso dinâmico e alegre com as pessoas de Jesus e os seus ensinamentos. Então a palavra de Deus é que é extraído o ensinamento para que possamos preparar novos discípulos. E esse trabalhar, o ensino é responsabilidade de nós, de ensinarmos a palavra de Deus. Agora o chamado é Deus. É Deus que chama. Agora, ensinar é responsabilidade de nós. Porque se nós não tivermos o cuidado de prepararmos alguém, como é que amanhã a obra vai continuar? E se eu se preparar discípulo, ensinando a palavra de Deus. Então o compromisso dos seus ensinamentos que molda vida, a comunidade e a missão de cada crente, garantindo que a igreja permaneça fiel às suas origens enquanto avança para o futuro. Permanecer nas suas origens, guardando a sua identidade do dia que nós estamos vivendo, é um grande desafio para a igreja. Porque a tendência dos nossos dias é copiar outras igrejas. Porque a igreja fulano de tal está assim. Porque a igreja tal enlargueceu as portas. Mas a igreja que marcha para o futuro, que tem um compromisso com a palavra de Deus, esse não é a prioridade da igreja, é copiar outras igrejas. A prioridade da igreja é permanecer fiel à sua palavra. Essa é a prioridade da igreja. É ser fiel à palavra do Senhor. Fidelidade diante do futuro e uma consciência irrepreensível. E o apóstolo aqui também, ele revela os seus pressentimentos acerca do seu futuro. Ele está aqui afirmando que, no versículo 22 ao 27, que o Espírito lhe testificava de prisões e tribulações em Jerusalém. Você ia para esse lugar sabendo disso? Não ia? Não, mas ele foi. Sabendo o que ia acontecer, ele foi. Ainda que tivesse, ele não recuou. Ele não considerava a sua vida, ele disse, como ele diz assim, ele não recua, pois considera a sua vida sem valor diante do chamado de completar a carreira e testemunhar do Evangelho da graça. Ele
não tinha a vida com prioridade, com preciosidade. Está aqui no versículo 24 do qual nós lemos. Disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E não importava o que ia acontecer, o compromisso dele era com a chamada, é com o que o Senhor tinha lhe entregado. E ele foi. Ainda em Filipenses, capítulo 1, e o versículo 20 e 21, texto bastante conhecido da igreja, diz: segundo a minha intensa expectação e a esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim viver é Cristo, e morrer o quê? É ganho. Morrer é lucro. Isso aqui é por isso que Paulo, nessa mesma carta aos Filipenses, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque a vida dele estava dedicada totalmente a servir ao Senhor. A sua consciência estava limpa, pois havia anunciado plenamente a vontade de Deus, tornando-se irrepreensível quanto à responsabilidade espiritual do rebanho. Ou seja, como está aqui no versículo 26, diz assim: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. O que significa isso? Estou limpo do sangue de todos. Olha o versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A oportunidade que ele teve de pregar, ele pregou. O Senhor não ia cobrar dele, como que está lá em Ezequiel. Vamos ver o que diz o profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 e 9. Diz: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Versículo 8. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares, para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Ao versículo 9. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e a ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrar-te a tua alma. Não, eu tenho vergonha de falar de Jesus. A pessoa do lugar que eu estou, ninguém sabe que eu sou crente. Deus está te vendo lá, e tem uma responsabilidade de anunciar o evangelho. Mas a melhor forma de anunciar o evangelho não é pregando, é vivendo. É onde você passar, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai um jovem de Deus, é alguém ver que Jesus está na sua vida. Essa é a maior pregação nossa. Mas a pessoa lá, quando uma pessoa diz: tu é crente, nem sabia que tu era crente, rapaz. Tu nem parece com crente. Nós precisamos parecer com Jesus. Aonde nós precisamos, porque Ele habita em nós e o reflexo precisa alcançar mais vidas. É responsabilidade nossa de anunciar o evangelho. E esse exemplo nos ensina que a fidelidade não elimina sofrimentos. Porque hoje estão pregando um evangelho que, se você sofrer, tem alguma coisa errada. Você não é filho de Deus. Porque os filhos de Deus não podem sentir nenhuma dor de cabeça. Esse aí é essa teologia da confissão positiva.
Isso não tem respaldo bíblico, porque o servo de Deus, nós que servimos piamente ao Senhor, estamos sujeitos a passar por aflições, estamos sujeitos a passar por lutas, por situações que vêm sem ser convidada. Isso não nos inibe de sermos servos do Senhor. Estamos sujeitos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas precisamos ter bom ânimo. Jesus, ele venceu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Podemos passar por luta, mas sabendo que ele está conosco na luta, nós não estamos sozinhos. Os servos do Senhor lá na Babilônia, eles foram isentos de entrar na fornalha, ser jogados? Não foram isentos de ser jogados, jogaram. Mas o que aconteceu? O Senhor estava lá junto com eles. Quando o rei disse: não foram 3, eu vejo 4, e um é diferente. Jesus está contigo nessa luta, nessa prova, ele não te deixa sozinho. Louvado seja Deus. E Paulo aqui dá uma advertência aos presbíteros contra os falsos mestres. Paulo sabia que com a sua saída, isso poderia acontecer. Está aqui no versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, ou presbítero, pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com foi com meu sangue? Não, com seu próprio sangue. É por isso, amado, que nós temos que ter muito cuidado para não jogar ninguém fora. Foi comprado com o sangue de Jesus. Não foi com seu sangue, foi com o precioso sangue de Jesus. Porque às vezes vê alguém diferente, nem a paz do Senhor não dá. Dê a paz do Senhor para ele, amado. Não é porque ele esteja igual a você, que não quer dizer que ele não seja crente, que ele não seja servo do Senhor. Foi comprado com o precioso sangue do Senhor Jesus. Então zele, cuide das vidas. Porque é tendencioso alguém chegar e dizer assim: tu é crente, eu não sabia. Se a pessoa está ali, ajude ele. Não é você matando ele não, jogando fora, porque não esteja igual a você. Ele custou o preço do sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. E aqui Paulo, ele designa esses obreiros para cuidar do rebanho. Essa função, ela não nasce de ambição pessoal, episcopado, mas de uma vocação divina, o que torna a responsabilidade ainda maior, pois o rebanho pertence a Deus, pertence a Ele, foi adquirido com o sangue de Jesus. É por isso que eu não tenho igreja. Eu vejo muito líder: a minha igreja. Eu não tenho igreja. A igreja do Senhor Jesus é dele, a igreja do Senhor. Então eu preciso ter o cuidado, porque não é minha, é do Senhor Jesus. E o Senhor deixou a palavra para ministrar, e temos que ter muito cuidado para não sair da palavra de Deus. Que havia a pessoa quer acrescentar mais alguma coisa o que está na palavra. O que tem na palavra já é o suficiente para nós transmitir, para ensinar para o rebanho do Senhor. Então ela custou o sangue de Jesus. Por isso, antes de cuidar dos outros, o líder deve zelar por sua própria vida espiritual e testemunho. Primeiro, eu preciso ter o cuidado da minha vida, que não adianta eu ministrar aqui em dia desse, que não adianta eu pregar e no final eu não ser salvo. Primeiro eu preciso cuidar da minha salvação. E foi exatamente o que Paulo, ele deu aqui nos deveres de um líder. Ele exorta aqui, ele diz: essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Agora, não é o fato de desejar, de eu ser um presbítero, ser um diácono, de eu ser um evangelista, de eu ser um pastor. Eu posso até desejar, mas eu preciso me enquadrar diante desses requisitos.
E quais são eles? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Eu preciso me enquadrar sobre esse requisito aqui. E mais, não dado a vinho, não espancador, não cobiçador de top ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Agora aqui não é imposição não, amados. Ter os filhos com a obediência, mas não por imposição. É com conquista, é com respeito, que você adquire o respeito dos seus familiares, dos seus filhos, que ele tenha essa admiração dos filhos pela sua vida, pelo seu ministério, porque não é porque eu tenho um ministério e precisa que todo mundo cooperar, não é dessa maneira. E faz lembrar um dia eu estava ministrando num determinado lugar e tinha um jovem sentado lá do meu filho. E o pai dele estava lá e disse: papai fosse assim, nós admirávamos ele, mas ele não é assim lá em casa. A ver na igreja era uma coisa, em casa era outra. E não adianta, quando a família diz assim: não é porque eu tenho um ministério. Amado, se não tiver um ministério, mas se nós não dermos exemplo, como que vamos ter admiração da nossa família? Ministrando aqui, nossos filhos, a esposa precisa estar provando o que nós estamos ministrando. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Versículo 6. Não neófito, para que eles obedecendo não caia na condenação do diabo, ou seja, vem se exaltar. Novo na fé, tenha cuidado, temos que ter muito cuidado para não se exaltar, porque às vezes a pessoa se exalta e toma uma posição. Só que eu estou pastorando agora a igreja de Rio Maria, para se exaltar? Não, responsabilidade maior, não precisa mudança, não precisa se exaltar. Às vezes um líder está trabalhando, alguém admirando porque um líder está trabalhando. Eu dever, mas não existe mais coronéis, existe líder direcionado pelo Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronto e no laço do diabo. Se tem uma coisa que o inimigo trabalha, é para desestruturar a igreja do Senhor. Então Paulo, ele foi fiel ao seu ministério, e ele despede ali daqueles irmãos, sabendo que ele não voltaria mais para ver aqueles irmãos, assim como ele não voltou. Mas uma coisa Paulo, ele nos ensina, eu quero concluir dizendo o seguinte: com o capítulo 20, do versículo 17 ao 38 de Atos, nos ensina que o ministério cristão não é constituído ou construído apenas em púlpitos, mas em vidas entregue a Deus. Esse texto nos ensina que o apóstolo Paulo, ele poderia partir, porque havia feito a sua parte. Ele serviu, ensinou e advertiu com amor e permaneceu fiel. E nós hoje, se precisássemos nos despedir daqueles que servimos, que testemunho deixaria a nossa vida? Isso aqui é uma reflexão para cada um de nós. Que testemunho nós deixaremos da nossa vida? E Paulo diz o seguinte, escrevendo a 2 Timóteo 4,7: que possamos chegar ao fim na nossa caminhada, podendo dizer: combati o bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé. Essa é a nossa missão. No dia que chegarmos, o dia de pararmos ou de mudar, precisamos ter em mente que nós combatemos um bom combate. A carreira pode até acabar, porque carreira tem fim, o ministério tem fim, e chega um momento, mas nós precisamos guardar a fé. Algo que não pode apartar de nós é a fé, a confiança de que vamos receber a coroa de glória. Paulo, ele deixa esse exemplo para nós, e os irmãos ali despediram dele, porque sabia que ele não voltaria mais, mas ele estava tranquilo, porque ele havia cumprido o seu chamado. Que possamos refletir nessa palavra nesta noite. Que Deus abençoe cada um dos nossos amados irmãos.